Olá, pessoal do 7º ano. Hoje a nossa aula traz como assunto interpretação textual, especificamente no capítulo 13 do livro. E como base, nós temos o texto que inicia lá na página 250 e vai até a página 251. E agora eu quero solicitar a vocês que façam uma pausa no vídeo para que vocês possam ler, então, primeiramente o texto e assim, logo na sequência, nós darmos continuidade às atividades de interpretação de texto. Assim, lembrando que esse texto, ele faz uma referência ao processo permanente de transformação da água que passa de um estado para o outro, né? Que é o que nós chamamos então de ciclo da água. Então, inicialmente, nós temos os exercícios 1 e 2 da página 252. O 1, então, diz assim: o texto se inicia com a descrição de um rio, feita por Guto, o narrador da história. Segundo essa descrição inicial, como é a vida do rio? Então, conforme o Guto, que é o narrador, a vida do rio é bastante tranquila, o rio não tem obrigações que, para o menino, são desagradáveis. Na questão 2, a pessoa que conversava com Guto estranhava o fato de o garoto afirmar que o rio se alimentava. Que argumento Guto empregou para justificar o seu ponto de vista? De acordo com Guto, quando o rio comia muito, ele transbordava, e quando ele não comia, ele secava. O exercício 3 da página 252. Para descrever a rotina dos rios, Guto empregou verbos no gerúndio. Aqui, abrindo um parênteses, gerúndios são os verbos que têm a terminação em NDO. Exemplo: pulando, cantando, sorrindo, dançando, escrevendo e tantos outros verbos que têm essa mesma terminação. A letra A. Considerando a função principal dessa forma nominal, que é de expressar alguma ação em curso, que efeito de sentido ele conseguiu com esse recurso? Então, a explicação é de que o gerúndio expressa uma ação em curso, ou seja, que está ocorrendo, que pode ser simultânea a outra, ou ainda exprimir a ideia de progressão contínua. E ao descrever a ação empregando essa forma nominal, Guto reforça a ideia de que o rio realiza sempre os mesmos movimentos de maneira contínua, como em um ciclo interminável. Então, o objetivo é justamente apresentar, mostrar, expressar que é um ciclo que sempre vai repetindo as mesmas ações, vai sempre acontecendo de forma contínua, os mesmos movimentos que se repetem, e isso acaba gerando um ciclo que nunca tem fim. Na letra B, retire um exemplo do texto em que o mesmo efeito de sentido é obtido, porém, através de um outro recurso. Então, aqui, quando ele usa a expressão de novo, de novo, de novo, ele produz esse mesmo efeito de repetições constantes e cíclicas. Exercício 4, da página 252. Chamamos de neologismo a criação de novas palavras ou atribuição de novos sentidos a palavras já existentes na língua, ou seja,
palavras novas que têm sentido de acordo com o contexto e só têm sentido no contexto em que elas estão sendo utilizadas. Ou até mesmo quando uma palavra que já existe recebe um novo sentido. Entre os neologismos encontrados no texto, alguns são de fácil compreensão, outros, porém, podem gerar dúvidas quanto ao seu significado, por derivarem de palavras específicas. Retome o texto e liste os neologismos que você teve dificuldade em compreender. A seguir, com auxílio de um dicionário, procure desvendar seus sentidos. Ali nós temos algumas palavras que são rebojando, esturiando, belteando, falseando, marolando, procelando. E então, para que nós possamos identificar o que essas palavras significam, então nós temos que lembrar das palavras que são aquelas que dão origem a elas. No caso, rebojo, estuário, delta, marola, procela. Então, através dessas palavras aqui, que dão origem, no caso, aos verbos que estão no gerúndio, então nós conseguimos ter uma noção do que elas significam. Então, aqui, rebojo, rotação em espiral causada por queda de cachoeira, estuário, porção de água entre o rio e o mar, delta, local onde o rio deságua, marola, ondas muito fracas, procela, intensa agitação das águas. Então, aqui, nós podemos fazer uma relação, estabelecer uma relação desses termos aqui com os verbos que foram então utilizados no decorrer do texto e assim conseguimos entender o que cada uma dessas palavras, desses verbos, significa. Temos na sequência os exercícios 5 e 6 da página 253. No 5, Guto disse que o rio ficava perdidão no reino das águas salgadas. A que ele se referia? Então, especificamente, ao encontro do rio com o mar. Questão 6. Para expressar sua surpresa diante do que o avô lhe dizia sobre o rio, Guto exclamou: "O rio fazia tudo isto? Nossa!" Então ele trabalhava demais. Era um operário padrão, nota 10. Por que a autora optou por grafar as palavras destacadas dessa maneira? Por que ela usou, então, as letras maiúsculas e também em negrito? Ela quis reforçar a surpresa do menino, pois é como se as letras maiúsculas reproduzissem a ênfase que Guto deu a tais palavras. Além disso, ao dobrar as letras na palavra nossa, reproduziu-se a marca de oralidade na fala de Guto. Então, para mostrar para os leitores a maneira, a ênfase que o menino utilizou ao se expressar. Na sequência, exercícios 7 e 8 da página 253. O 7. A visão inicial que o menino tinha do rio se manteve após a explicação do avô? Comente. Não, porque, após refletir sobre o que o avô lhe dizia, o menino chegou à conclusão de que a vida do rio era bastante agitada e útil. A 8. Personificação é a figura de linguagem que atribui a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias de seres humanos. Ou seja, é quando algum objeto inanimado ou um ser irracional realiza algo que seja característico de seres humanos. E o que se solicita ali nessa questão é: localize no texto exemplos
desse recurso. Então, temos que citar ações que são humanas, mas que o rio realiza. Então, nós temos um exemplo. O rio não estudava, não colecionava lápis. A ação de estudar, de colecionar algum objeto. Não escovava dente, nem tomava banho. Que sorte! E também não estudava, nem tomava bomba. Que folga! Então, aqui nós temos 3 exemplos. Claro que podem ser citados outros também que vocês podem encontrar no decorrer do texto. Temos também a tarefa que precisará ser realizada sobre o conteúdo que vem na sequência, então ainda seguindo sobre a parte de interpretação textual, que é a leitura do texto da página 254, e vocês também deverão responder as questões 1 até 5 das páginas 254 e 255 e deverão fazer a postagem no AVA. Então, dessas 2 páginas, da 254 e 255. Bons estudos e até a próxima!